Olá, sintonizam a rádio holonomia.com.br e o nosso programa, hein? Discutindo a história, e fique por dentro comigo, Odair Abujamra. É um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje, hein? E hoje nós temos assuntos bastante interessantes, inclusive alguns comentários aqui sobre essa visita do Papa que já nos deixou, o Santo Padre, o Papa Francisco I. Oh, que beleza, não é? É isso aí. Radiolonomia.com.br, vocês podem estar entrando em contato conosco também, não é? Via telefone, quem quiser, logicamente, é o 26380078. 26380078. E também o nosso e-mail, hein? ouvinte@radiotvholonomia.com.br. ouvinte@radiotvholonomia.com.br. Comigo aqui, Odair, professor de História Geral e Geografia Geral também. Programa Discutindo a História, e fique por dentro, claro, porque nós discutimos a história e vocês vão ficando por dentro também, não é? E nós queremos agradecer, já estão chegando também aí ouvintes do outro programa que nós terminamos, ouvintes também que estão mandando aqui os seus e-mails, não é? Participando conosco, não é? Que coisa maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre conosco, não é? Pessoal, Brasil 2013, e lá o mês de julho, que já foi, tá indo e já foi. Vai lembrar, fica marcada, né? Aí, a visita do Santo Padre, o Papa Francisco I ao Brasil. Quantas coisas o Papa falou, hein? Meu Deus do céu, na política, na parte social, na parte econômica também, não é? Inclusive, de uma maneira assim, até não digo de enfrentamento, mas dando um recado e como autoridade divina, hein? Porque o Santo Padre representa Jesus Cristo na terra. É a presença de Deus, o chefe da Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana, que é o menor país político no mundo, não é? Vaticano, capital, Vaticano. Quem está entrando agora conosco, né, discutindo a história, fique por dentro aqui, na sua radiolonomia.com.br. Falou? Querem entrar em contato conosco? ouvinte@radiotvholonomia.com.br. E o Santo Padre, o Papa? Passeatas, ruas, corrupção. O Santo Padre, o Papa, na sua fala histórica, hein? Histórica, porque vai ficar na história, logicamente, não é? Elogiou a reivindicação do povo brasileiro. Você vai reivindicar como? Através das passeatas, que vem desde a mais remota pré-história. O grito das tribos, o grito do povo diante do rei, diante do chefe da tribo, diante do sumo sacerdote que representava a religião também. E essas passeatas são feitas aonde? No lugar público. O lugar público é a avenida, é a rua. Então o Santo Padre, o Papa, reforçou aquilo que antes dele falar, já os brasileiros estavam fazendo organizadamente. Sem o vandalismo, logicamente, não é? A passeata na rua contra a corrupção, porque o Santo Padre está acompanhando o governo que aí está, com desvio de verbas altíssimas, mensaleiros que não foram presos, foram julgados, soltos, livres e voltaram na política tranquilos, puros, imaculados. E outro fato bastante interessante, não é? Desta fala do Santo Padre, que ele foi também bastante criticado, não é? Numa reunião que ele fez lá no Rio de Janeiro, com uma das denominações evangélicas e o pastor da denominação Assembleia de Deus, formando assim o início de um ecumenismo que o Papa está procurando já há muito tempo, não só com as denominações evangélicas, não é? Mas também
com a igreja ortodoxa, não é? A ortodoxa oriental, não só da Rússia, da Grécia, Turquia, dos países árabes, da Europa Oriental também, que eles são ortodoxos, obedece a núcleos do patriarcado ou patriarca, que é igual o Papa para a igreja ortodoxa, que segue a mesma linhagem da romana, só que as missas são rezadas nos idiomas de cada país e não o latim, como é feito em Roma, no Vaticano. Então foi bastante criticado também, né, o Papa nessa reunião com esse pastor aí da Assembleia de Deus, com o início desse ecumenismo que foi assim bastante criticado. Muita gente achou que foi coisa demoníaca, não é? Que várias denominações evangélicas tratam o catolicismo romano e o papado como demoníaco, como emissários das trevas. E outro recado, não é, bastante importante, os jovens como protagonistas para irem às ruas, protagonistas da história. Não são as pessoas de idade. Os protagonistas da história, como nós vemos no passado, foram os jovens, os mais jovens, que assumiram as ruas, assumiram as revoltas e reivindicaram ao rei, aos chefes das tribos, aquilo que eles queriam, aquilo que eles necessitavam. Nós estamos aqui hoje com o nosso programa discutindo a história e fique por dentro com a apresentação do professor de história, eu, Odair Abujamra, aqui, hein? Na sua rádio TV olonomia.com.br, e vocês podem estar entrando em contato conosco, né? ouvinte@radiotvolonomia.com.br. Esses recados, não é? Bastante duros, hein? Foram bastante duros esses recados aí do Papa com relação a essas passeatas, não é? E contra a corrupção. Foi um discurso bastante duro, além, né, dessa aproximação das igrejas e essa reunião com esse pastor aí no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus. E quem foi o protagonista desse encontro da juventude aí no Rio de Janeiro? Foi, logicamente, os jovens também que vieram de outros países, não é? Não só do Brasil, todos os estados brasileiros, mas também de outros países. E uma coisa bastante importante, que o Santo Padre une-se aos chefes religiosos, é a valorização da família. A valorização da família. Quando você fala em valorização da família, você está indo contra o casamento homoafetivo, contra o casamento gay. E também os textos sagrados, não só o livro de Levítico e Deuteronômio, também são contra essa união. Os prezados ouvintes que estão conosco, não é? Não é eu, professor de História Geral Odair Abujamra, que sou contra. Nós estamos aqui discutindo a história e os fatos aonde eles estão, para vocês ficarem por dentro. Só que a sociedade, meus amigos, está avançando. A sociedade está avançando, a sociedade está na frente e os textos sagrados estão lá para trás. Então não adianta, uma das coisas que o Santo Padre, o Papa, bateu foi na valorização da família, onde ele se encontra com todas as denominações evangélicas. E nessa valorização da família, está claro nas entrelinhas, como se fosse uma linguagem alegórica, figurativa, ocultista, contra o casamento homoafetivo. Contra a união gay. E não é o Papa que vai conseguir ir contra, não, porque em todos os países do mundo
estão sendo aprovados no parlamento o casamento gay. Então, essa tecla que está sendo batida, principalmente pelas religiões, mas o Congresso Nacional e a política brasileira está ávida por aprovar o casamento gay e também o aborto, que é também outro fato bastante importante, que está sendo aprovado em vários países do mundo também. Então vocês estão vendo, né? Quantos temas polêmicos aí, também relacionados à economia e ao emprego, não é? A preocupação também do Papa, do estudo, principalmente nas favelas, não é? A valorização. O Papa valorizou muito o cidadão favelado. Falou, Jesus precisa ir nas favelas. O lugar da igreja é nas favelas. Isso ficou bastante claro, não é? Isso é bastante importante. Agora, esses problemas delicadíssimos, não é? Como a valorização da família, o aborto, o casamento homoafetivo, não é que eles são secundários, eles são importantes, porque todos os países do mundo estão aprovando, e vai contra os textos sagrados, e vai mesmo. Então não adianta querer ser contra, porque vai vir, vai ser aprovado, quer queiramos ou não. Não adianta ser contra. A sociedade está avançando. Já já eu vou comentar com vocês os novos e antigos deuses dentro da sociedade mundial e a evolução. Então a criatura humana, a sociedade, ela tem que se adequar ao progresso da tecnologia que nós estamos tendo, e a sociedade não pode ficar parada. Os países, vão se influenciando aos outros. Vamos ver como é que vai estar, não é? A próxima Jornada da Juventude para 2016, que me parece que acho que vai ser na Polônia. E aí lá a Polônia lembra o quê? A terra de João Paulo II. Deverá estar aí no poder, não é? O nosso Francisco I. Como será que vai ser lá na Polônia? Como nós vamos estar na Polônia em 2016, que vai coincidir com a Olimpíada no Brasil também, por volta aí do mês de junho. Será que até lá o Brasil já terá aprovado o casamento oficialmente pelas leis brasileiras, entrando na Constituição brasileira todos os direitos ao casamento gay e também o aborto? Precisa entrar na Constituição brasileira para ele ter valor em todo o território nacional e ter o amparo da lei. Tem que ter o amparo da lei na Constituição Federal. Porque tendo o amparo da lei na Constituição Federal, ele entra em vigor em todo o território nacional, em todos os cartórios e tabeliães. Serão obrigados a emitir a certidão de casamento. Aí sim fica oficializado e não precisa ficar restrito aos municípios, ao estado e muito menos à capital da República, que tem autorizado já judicialmente alguns casamentos homoafetivos. Então vocês estão vendo que os assuntos são bastante complexos, né? O Papa tocou bastante aí nesses assuntos. Bom, nós queremos agradecer a Marta da Vila Mariana, não é? Que está participando conosco também, dando aqui os parabéns, não é? A Maria Eleusa do bairro de Santana, São Paulo, o José Carlos do bairro das Perdizes, também São Paulo, estão então apoiando, não é, a Jornada da Juventude aí terminada no Rio de Janeiro, agora em 2013, não é? Estão aqui parabenizando, estão participando também, e eles são, todos os ouvintes que estão entrando em contato conosco, né? Eles são favoráveis
ao casamento homoafetivo e também, olha só, hein, os ouvintes estão aqui também sendo favoráveis ao aborto, ou seja, aborto assim, fica na consciência da mulher. A mulher é dona do seu corpo. Alguém pode discordar disso, né? Mas a mulher é dona do seu corpo. Então os ouvintes aqui estão assim apoiando no sentido de que a mulher tem consciência do que ela fez. Como ela tem consciência do que ela fez, ela também tem consciência para se desfazer daquilo que ela fez. Por isso que é bom raciocinar, ouvintes. Ter o raciocínio lógico rápido. Pensar nas consequências. Para não desfazer aquilo que foi feito, que é muito sério, o problema do aborto. Então vocês estão vendo que são problemas assim, né? Bastante sérios, tá? Que foram aí tratados, não só tratados pelo Papa com a valorização da família, mas também as próprias religiões, né? As próprias denominações evangélicas, não é? Tem também ido contra esse casamento afetivo e a valorização da família, porque eles seguem o livro de Gênesis. Primeiro capítulo de Gênesis está bem claro lá, primeiro, segundo capítulo, terceiro capítulo de Gênesis, não é? Com a criação de todas as coisas do mundo e o primeiro homem e a primeira mulher formando a família. Então eles optam por Gênesis. Lá em Gênesis, Deus não deu essa permissão para o homem gostar do homem e a mulher gostar da mulher. Não aparece nenhum versículo. Antes aparecesse, não é? Se tivesse lá no versículo de Gênesis, não é? Que o Senhor permite também a opção daqueles, não é? Que têm a inclinação pelo mesmo sexo, a igreja hoje teria um outro comportamento, né? Porque estaria claro ali nos textos sagrados. Bom, sintonizam aqui a sua rádio TV holonomia.com.br e o programa Discutindo a História e fique por dentro com Odair Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral.
sintonizam a rádio holonomia.com.br, o programa Discutindo a História, e você comigo aqui, Odair Abujamra. E hoje nós estamos comentando, né, no Discutindo a História, e vocês vão ficando por dentro, porque vocês já estão por dentro, não é? Vocês podem estar participando conosco também, com os seus e-mails, não é? ouvinte@radiotvholonomia.com.br, ouvinte@radiotvholonomia.com.br. Bom, nós estamos falando hoje quantos conceitos, né? Nós falamos aqui sobre a vinda do Papa aí no mês de julho de 2013. Os conceitos básicos, não é? De passeata, as ruas, a corrupção e esse encontro ecumênico com o pastor de uma igreja evangélica no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus. E os jovens sempre, né, em todos os países do mundo, desde a mais remota pré-história, como protagonistas das mudanças sociais, através das ruas. E foi aquilo que aconteceu no Fora Collor, né? Vocês lembram como nós tivemos lá o Fora Collor? Os protagonistas, os caras pintadas, não é? Seria o caso do nosso programa. Mas cadê os caras pintados? Agora são adultos, não é? Então tem os filhos deles. São os filhos dos caras pintados, né? Caras pintadas. E a coisa mais importante, que a igreja sempre vem batendo, não só as denominações evangélicas, mas a igreja católica, desde quando eu estava também no seminário, na vida religiosa, a valorização da família. Sempre o casamento e a valorização da família é a chave mestra da sociedade. A família é feita por núcleos sociais familiares que formam um todo. Então esse conceito é a tecla principal que não só a Igreja Católica vem batendo nessa tecla, como também todas as religiões, todas as denominações evangélicas. Também o judaísmo também não aceita o casamento homoafetivo e valoriza a família. E a religião islâmica também. O islamismo também não aceita. O islamismo aceita sim a união do homem e a mulher, a valorização da família. O Islã é bem severo com relação ao casamento. Embora exista o divórcio também dentro do Islã, mas existem certas regras dentro do divórcio. O que é mais valorizado é o matrimônio, é o casamento. Homem, mulher. Quem quiser entrar em contato conosco, né? ouvinte@radiotvholonomia.com.br e o nosso telefone, né? 2638-0078. 2638-0078, para quando você quiser falar aqui na sua rádio Holonomia. E quem está entrando agora conosco, né? Programa Discutindo a História, e fique por dentro. Comigo, o professor de História Geral, Geografia Geral, Odair Abujamra. Eu falei para vocês, né? No segmento anterior, eu citei assim, novos e antigos deuses. Por que será isso? A tendência da religião sempre foi florescer com mais vigor quando a vida cotidiana estava em perigo e quando havia muita dor. Será que a vida cotidiana está em perigo agora? Será que ela está passando por dores? O cotidiano hoje, o cotidiano mundial. A religião florescia quando enchentes, secas e outras catástrofes da natureza eram mais destruidoras, quando a fome estava às portas e a morte precoce era a expectativa da maioria das pessoas. Olha que coisa interessante, hein? O que eu estou falando está batendo com a vinda do Papa. A religião florescia quando enchentes, secas e outras catástrofes da natureza eram mais destruidoras, quando a fome estava às portas e a morte precoce era a expectativa da maioria das pessoas. A fome, a ansiedade pelo emprego, pelo saber, por estudar, pela vida estável e não pela miséria, a pobreza, o aumento das favelas,
o nivelamento social está incluído aqui. Então, a vinda do Santo Padre, o Papa Francisco I, é um florescimento, um florescer daquilo que já estava florido, mas precisava reflorescer. E você vai reflorescer em quem? Nos mais jovens. E é essa jornada internacional de jovens que foi escolhido o Brasil pelo Papa e pela vinda do Papa Francisco I. Que em 2016, quem quiser já ir guardando seus dólares, seus euros, né? Estarão aí, a Jornada Mundial, a próxima em 2016, vai ser na Cracóvia, Polônia, a região do Santo Padre, o Papa João Paulo II, que já deverá estar santificado, não é? Ele foi canonizado já, aliás, foi beatificado. Depois da beatificação, vem então a santificação. Bom, a religião florescia quando as pessoas viviam da terra e sabiam como era fácil uma colheita, não é? Há tanto tempo esperada. Ser arrasada por pestes secas, exaustão do solo ou tempestades. Durante a maior parte da história, a vida humana esteve sempre em perigos. A religião dava as respostas aos acontecimentos inexplicáveis da vida de um estado, de uma região ou mesmo de uma família, satisfazendo aquela ânsia profunda, às vezes inexplicável. Ela era também uma fonte de força e inspiração. Ou seja, quando o ser humano está em agonia, está em ansiedade, não só cada um de nós, mas a sociedade como um todo e a sociedade internacional, os mais carentes procuram Deus. Os que têm estudo e conhecimento científico buscam pela ciência, pelo domínio através da ciência, nas porcarias que infestam o planeta todo, com acidulantes, em Coca-Colas, em refrigerantes, em remédios, em produtos agrícolas, cheio de pesticidas, para ir matando aos poucos a população. Mas a população mais carente se agarra em Deus, se agarra na religião. Não interessava vir para o Brasil nessa jornada internacional a rainha da Inglaterra, o presidente Barack Obama, ou a primeira-ministra da Alemanha, ou o rei Juan Carlos da Espanha, ou qualquer outra autoridade internacional vir aqui falar com os jovens. Não, é a religião. E quem é a autoridade religiosa em termos de Brasil, com uma grande população de católicos romanos que estavam como que mortos, esperando com ansiedade alguém, e esse alguém chegou na pessoa do Papa Francisco I, a dar o alerta e o recado para a população brasileira e um recado também para o governo brasileiro. Se é que o governo brasileiro entendeu o recado do Papa Francisco I. Então, nessas horas de angústia, quem que se busca? A religião. E o Santo Padre, que é uma pessoa esclarecida e de muito conhecimento, vai pegar quem? Os protagonistas da história, que são os jovens. Mostrar para eles o certo e o errado. Mostrar para eles para abrir o peito e ir para a luta. Porque o futuro é deles. E se o futuro é deles, são eles que têm que modificar. São eles que têm que levar para frente a bandeira da vitória, das conquistas e de se impor na sociedade. E mudar esta sociedade também. A religião no passado e na antiguidade era a base de muitas sociedades que de outra forma possivelmente teriam desmoronado
Basta nós vermos na história religiosa, não é? Na Sagrada Bíblia, o povo de Israel, o povo hebreu, toda hora caía em pecado, mas estava ligado em Deus, na religião. Sempre teve profetas. O rei Salomão entrava em contato com Deus. O rei Davi entrava em contato com Deus. O rei Samuel, até uma certa parte da vida dele. Depois, aliás, o rei Saul. Depois Deus ficou bravo e esqueceu de Saul. Saul não conseguia mais falar com Deus. Então precisava apelar para os sumos sacerdotes pegarem um recado de Deus. E o rei Saul também foi criticado pelo profeta Samuel, porque ele estava desobedecendo às ordens divinas. E Samuel o tirou do poder, foi buscar Davi, da tribo de Jessé em Belém. Então vocês estão vendo, não é? Na carência, busca-se Deus. E o que nós tivemos aí foi isso. A carência do jovem brasileiro, a carência da sociedade brasileira, ela está em Deus, ela está na religião. E como a religião católica romana está perdendo terreno, esta foi uma oportunidade para o Santo Padre, o Papa, vir aqui ao Brasil e também ir para Aparecida do Norte, no estado de São Paulo, na padroeira do Brasil, para os católicos romanos, e não para os ortodoxos, não é? Muito menos para os evangélicos e para os muçulmanos e para outras religiões também. A religião oficial lhes permitia proclamar que eram mesmos descendentes dos deuses, isso na antiguidade. Assim sendo, desobedecer ao rei indiretamente significava desobedecer aos deuses. Olha aqui o exemplo de Israel antiga, o exemplo do povo hebreu antigo. Desobedecer o rei é desobedecer a Deus, porque a palavra do profeta é a palavra de Deus. Então essa carência, essa busca está na religião. E o Santo Padre, o Papa, sabedor disso, não é? Então ele veio aqui para o Brasil para levantar a sociedade brasileira e levantar os jovens brasileiros também. Quem está acompanhando, não é, as nossas observações, como analista, também sou jornalista, não é? E nós temos aqui essas explicações, não é? Essas observações da nossa análise, porque além de professor de história, professor de geografia, eu também sou aqui jornalista também. Então vocês estão vendo, né? Esse povo hebreu carente buscava a Deus através dos profetas. Nós estamos recebendo aqui mais um outro internauta, nosso ouvinte, não é? Eu quero agradecer aqui os ouvintes nossos, a Marta da Vila Mariana, São Paulo, a Maria Eleusa de Santana, o José Carlos das Perdizes também, do bairro de São Paulo, a Maria Lúcia de Porto Alegre, a Isaura de Itaquera, Zona Leste, São Paulo, muito obrigado. E nós estamos recebendo também o nosso ouvinte, o Marcos Alves. O Marcos Alves não falou aqui o bairro. Marcos Alves aqui de São Paulo, programa muito bom, parabéns a todos, em especial professor Odair. Muito obrigado a você, Marcos Alves, que está aqui conosco. Só que o Marcos Alves não falou de que bairro que é. Não sei se é da Zona Norte ou da Zona Leste, ele não falou de que bairro que é. Muito obrigado aqui o nosso ouvinte Marcos Alves, que está conosco aqui no programa, dizendo programa muito bom, parabéns a todos, em especial ao professor Odair. Muito obrigado, Marcos, pelas suas observações, e muito obrigado também aos internautas que estão conosco aqui, que eu já falei, não é? A Maria Lúcia de Porto Alegre, a Isaura de Itaquera, a Maria Odete de Curitiba também continua conosco, o Celso Antônio de Belo Horizonte, a Neuza da Casa Verde, José Augusto da Vila Mariana, o Nelson do Tatuapé, Zona Leste, São Paulo, muito obrigado, hein? E a Andressa de Niterói, hein? Andressa de Niterói, Rio de Janeiro. Ô Andressa, você não falou que foi aí pra Copacabana, né? Andressa de Niterói,
Andressa, se você puder passar um e-mail para nós, se estiver no ar, você fala se você foi aí para Copacabana, você foi de Niterói para Copacabana, né? Tá bom? Um abração para vocês. Bom, nessa análise nossa, então, que nós estamos falando sobre novos e antigos deuses, não é? E os povos antigos, nós fizemos essa revisão, aí caímos na Bíblia, não é? Olha só, hein? Oh, meu Deus do céu. Então vamos continuar, pessoal. Eu estava falando em desobedecer a Deus, não é? A carência por Deus quando você desobedece. E nessa carência, nessa ansiedade que nós temos por Deus, eu quero lembrar para vocês, viu, ouvintes? O outro fato bíblico, sabe qual foi? Está relacionado aqui, não é? Com os ossos secos, lembra o profeta Ezequiel. Lembra o profeta Ezequiel, hein? O profeta Ezequiel, capítulo 38, os ossos secos. Era o povo de Israel dominado pela Babilônia, pelos assírios, que estavam caídos como ossos empoeirados. E o profeta Ezequiel levantou o povo de Israel, firme, porque Deus está conosco. Animou o povo. Então aqueles ossos secos, empoeirados, ressuscitam. É nesse sentido a alegoria da fala do profeta Ezequiel no capítulo 38. O povo de Israel, que estava sendo dominado, escravizado pelos assírios babilônios, levantou-se com a palavra de Ezequiel, com a palavra de Deus, e eles conseguem se libertar, porque Deus os perdoou, a misericórdia divina. A mesma coisa vinda do Papa. Então ele vem para levantar o povo brasileiro. Para levantar quem? O jovem que faz a mudança. Não é o velho de 80, 90 anos. Não, são os mais jovens que fazem a mudança. Então, nessa fala minha, eu estou me lembrando e estou citando para vocês, hein? Olha só, tá muito bom. Eu mesmo estou achando bom. Eu mesmo estou entusiasmado. Porque Deus está me dando essas revelações, não é? E os fatos bíblicos que eu tenho aqui comentado com vocês. Bom, as revoluções na França de 1789, na Rússia em 1917, na China em 1949, se empenharam em derrubar as antigas religiões, porque sustentavam a antiga ordem. Olha só, a Revolução Francesa de 1789, que muita gente aí fala, né, sem entender. Fica muita gente que não entende, até a maçonaria também, hein? Fica batendo liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Não, porque os que fizeram a Revolução Francesa estavam desacreditados de Deus e da igreja. Era o contrário. Eles estavam ansiosos por liberdade contra a própria igreja, contra o clero, que seria a igreja, contra a nobreza e contra os reis franceses, que na época era Luís XVI e Maria Antonieta. Porque eles estavam passando fome. É o contrário da Revolução Russa e da China, em 1949, e a Revolução Russa de 1917. E a francesa também, de 1789. Deus como que ficou à parte. É um outro tipo de corrente sociológica de governar. Por causa da carência do povo. A carência em não acreditar em mais nada. Somente acreditava no espiritual. E era o espiritual que esses governantes queriam tirar. Para dominar. Porque se você tira a espiritualidade, você tira a religião, quem vai dominar é o ser humano. Quem era o Deus na Segunda Guerra Mundial? Hitler, o Deus da Alemanha. Quem era o Deus na Itália? Nas barbas do Vaticano, era Mussolini. Quem era o Deus depois da Revolução Francesa, que cria o Império Francês? Napoleão Bonaparte, conquistador do mundo.
Bom, nós estamos recebendo aqui acho que é o Marcos Alves, não é? Não falou o bairro, está falando o quê? Internauta Marcos Alves, parabenizando o programa de ontem, né? Não é o mesmo de hoje. Apenas buscando mais uns programas mais abertos, abraços. Nós temos assim o Marcos Alves, nós temos as reprises também do nosso programa, não é? Hoje nós estamos aqui falando com todos vocês para o planeta todo, não é? Em língua portuguesa. E eu queria agradecer também, aproveitando aqui o nosso internauta, o Marcos Alves, não é? Que está aqui participando conosco, além também dos ouvintes também que eu já falei aqui, não é? De vários bairros de São Paulo, também do Paraná, pessoal de Florianópolis, pessoal de Porto Alegre, pessoal lá do Rio Grande do Norte, Natal, um abração para vocês. E o Antônio, hein? Antônio Celso, de Rio Branco, capital do estado do Acre, região norte do Brasil. Um abração para você. E também o pessoal do Chile, hein? Juan Martín, graças por estar com nós outros. Juan Martín de Chile, Santiago de Chile. E também não posso esquecer, né, turma? Norma tá acordada ainda, hein? Norma de Buenos Aires, Argentina. Gracias por estar aqui com nós outros. Também de Chile. Muito encantado, muito contente por ustedes. Beleza, maravilha, não é? Bom, pessoal, vamos continuar que o nosso programa está caminhando, falou? Vamos um pequeno intervalo e nós voltaremos já, ok? Sintonizam o rádio holonomia.com.br e o programa Discutindo a História e Fique por Dentro. Com vocês aqui, hein? Apresentação, Odair Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral. É um prazer muito grande estar com vocês aqui e todos os ouvintes nossos, inclusive da América Latina também, do exterior também, nós estamos recebendo aqui, não é? De nossos ouvintes também de fora do Brasil, inclusive da região da Flórida, Estados Unidos, hein? Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui também da Flórida, Estados Unidos. Oh, meu Deus do céu, muito obrigado. Orlando, Flórida, oh, maravilha, muito obrigado. Bom, no século XX, os anos 1900, né, a religião enfrentou grandes dificuldades, como o aumento da prosperidade e da longevidade. Parte do apelo da religião enfraqueceu. Na Europa e em algumas regiões dos Estados Unidos, a frequência às igrejas decaiu rapidamente, assim como a aceitação de códigos sexuais e morais pregados por elas. É aquilo que nós falamos no começo do programa. A citação dos textos sagrados, aquilo que os textos dizem, não condizem com a mídia, nem com as revistas, muito menos com a internet. Com o crescimento da computação, da internet, a liberdade da sexualidade, vai decaindo as religiões e os textos sagrados também. Inclusive na Turquia também, não é? Eu tive uma informação, a Turquia, que a religião oficial é o islamismo sunita, não é? Na Turquia, as mesquitas também
estão ficando vazias. Olha que coisa interessante, né? Na Turquia as mesquitas também estão ficando vazias porque está crescendo bastante a revelação do quarto livro para a humanidade, que é o livro do conhecimento, que foi revelado aí na Turquia. Ele resgata a Sagrada Torá e Moisés, os santos evangelhos Jesus Cristo e o profeta Muhammad, do sagrado islamismo e o do sagrado Corão. É o quarto livro para a humanidade, o livro do conhecimento, que está chegando aí ao Brasil, não é? Com várias reuniões isoladas. Então também está decaindo aí o islamismo na Turquia, com as mesquitas já ficando um pouco mais vazias também. O mundo como um todo, a religião permanecia poderosa. O cristianismo e o islamismo conseguiram muitos adeptos do que o século anterior, do que os anos 1800, não é? Os seus locais de reunião traçavam uma linha pontilhada por toda a terra. O budismo, não mais tão poderoso na China, reteve uma vitalidade em muitas terras. Na Índia, os hindus, os jainistas, os parses e os Sikhs, os Sikhs, eram extremamente presentes e atuantes. O judaísmo estava vivo graças ao poder de estar vivo, e muito bem vivo, na pessoa do ultra-ortodoxismo judaico. Na África havia muitas pessoas praticando fervorosamente as religiões do que na Europa. De forma bastante expressiva, as mesmas igrejas se recusavam a dar uma trégua às tendências profanas e continuavam a afirmar sua crença na importância do próximo mundo. Geralmente com mais vigor, mais vigorosamente. O próximo mundo, a vida eterna. Muitas igrejas, muitas religiões valorizam a pobreza no mundo material para receber as virtudes e as alegrias da vida eterna. Mas ninguém, meus amigos, pode garantir a vida eterna, senão nós vamos cair na reforma de Lutero, no protestantismo com a reforma de Lutero, que Lutero vai condenar as indulgências da Igreja Católica. Qualquer coisa parecida com o que o Papa Francisco I fez, que nós não vamos condenar, não é? Mas ele se valeu da informática através do Twitter, abençoando todos e perdoando o pecado de todos que entraram no Twitter, pedindo perdão dos seus pecados. Então você vê a importância da informática e a importância da computação. Aos ouvintes que estão conosco, a reprise do nosso programa é sempre de segunda a domingo, às 23 horas. Para vocês aqui da Rádio Holonomia que estão sempre conosco. E que é um prazer muito grande. O nosso programa aí está caminhando para o fim. Nós agradecemos os internautas que estão conosco, não é? Pessoal que tem participado, pessoal que está ouvindo o nosso programa, a grande quantidade de pessoas que passaram aqui seus e-mails, não é? Que estão aí participando conosco dessa fala bastante importante, não é? Eu agradeço a alta espiritualidade, que o nosso programa hoje foi muito bom, muito carregado, muito bem explicado, muito bem citado, tá? Com assim, assuntos bastante importantes, que espero que tenha deixado claro para vocês ouvintes, não é? Aqui no Discutindo a História, fique por dentro comigo, Odair Abujamra, professor de História Geral, Geografia Geral, com pós-graduação em Política Internacional e Globalização. Também estudioso, analista, jornalista, pesquisador dos sagrados textos da Sagrada Torá, da Sagrada Bíblia e do Sagrado Corão. Então nós estamos vendo, né, essa evolução toda, né, da religião pelo mundo e das carências sociais. Então o homem volta-se para Deus, conforme nós falamos no começo do nosso programa, quem está aqui nos acompanhando. O Islã,
o Islã dava trégua. Aliás, o Islã deu uma certa trégua. Havia somente um Deus. Aliás, havia não. A crença somente num Deus, que em árabe a palavra Deus é Allah. E não como muitos ignorantes imbecis que não entendem, que chamam Allah como outro Deus. É como você falar Deus em francês, Dieu. Italiano, Dio. Espanhol, Dios. Inglês, God. Em árabe, Allah. Allah. Traduzido para o português, é a palavra Deus. É o mesmo Deus do Gênesis. É o mesmo Deus dos cristãos. O que não seria a mesma coisa, por exemplo, dentro da maçonaria, o culto ao grande arquiteto do universo, que é uma entidade espiritual, um dos grandes Elohims, que ajudou na formação da Terra. Para quem acredita, logicamente. Isso é uma maneira de você cultuar algo geométrico, porque tudo é geométrico na Terra, no universo. Então o grande arquiteto do universo pode ser quem? O grande arquiteto do universo. Por isso é grande, né? É uma espiritualidade que não tem forma, não tem corpo. É incorpóreo esta energia que comanda todo o universo. E que não existe um paraíso, nem um purgatório, nem um inferno. Quando você fala seguiu para o Oriente Eterno, é espiritualidade eterna, mas aonde que é isso? É o espaço infinito das energias que vão encostar, ficar nos planetas, nas galáxias, nas estrelas e nos outros mundos pelo universo afora. A espiritualidade é incorpórea, embora exista a possibilidade, conforme nós temos na Bíblia, não é? Da corporificação do espírito, como aquele episódio, né? Da luta de Jacó com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor era Jesus Cristo no Antigo Testamento. O anjo que apareceu a Josué. O anjo que apareceu no livro de Juízes, aos profetas da antiga lei, do Antigo Testamento. É o Senhor Jesus em forma de espírito angelical. Como Jesus viu que não estava caminhando conforme devia caminhar, a manifestação foi feita pelo Evangelho de João, o grande Evangelho do Espírito, do discípulo João, evangelista. Capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Cristo ungido de Deus, Jesus, tomou a forma humana através do nascimento e viveu lá nas terras da Palestina, nas terras sagradas, para tentar consertar aquele povo de Israel, que era um povo localizado ali do Monte Sinai para a Palestina. Para eles, localizado para eles, a história do Antigo Testamento. Com o advento de Jesus, que não fundou cristianismo nenhum, porque Jesus continuou obedecendo à lei judaica. Tanto assim que a Páscoa do Senhor não foi a Páscoa dele. Quando ele fala fazer isso em memória de mim, não é? O pão é o alimento, é a vida. Eu sou a vida, Jesus. É a palavra dele para o mundo material. E a comunhão com Cristo através da representação do vinho, que é o sangue, que é vida, é ânima. Ânima, alma, ânima, que anima o corpo material, que é o sangue. Se você se anima pela palavra, você está em Cristo. Quem vai organizar todo esse cristianismo é o apóstolo Paulo.
Bem mais tarde o apóstolo Paulo é que vai organizar. Jesus jamais criou religião e jamais Jesus falou, olha, vocês vão ficar em Roma, lá na planície do Vaticano, não é? Tá? E ali então, ô Pedro, você fica lá, viu, Pedro? Você fica lá no Vaticano, tá bom? Você me substitui lá, tá? Não. Jesus falou, preguem as minhas palavras todos vocês. O apóstolo Paulo que organizou o cristianismo, não conforme nós conhecemos hoje. Porque se o apóstolo Paulo viesse aqui, o apóstolo Paulo ia ficar apavorado de ver quantas milhares de religiões surgiram usando o nome santo do Senhor Jesus. E essa palavra eu estou recebendo agora, hein? Quem acredita em profecia. A alta espiritualidade está comigo, mandando dar esse recado, finalizando o nosso programa hoje. Deus não está contente. O Papa falou isso também. Por isso ele veio para o Brasil, participando dessa jornada da juventude, dando recado para o governo brasileiro. É uma mensagem divina, que Deus usa. Muita gente fala, mas Deus usa... Sim, Deus, para nós, parece coisas erradas, né? O outro fato que eu estou me lembrando aqui agora, que está vindo para mim, talvez seja até profecia também, profética, espiritual, que Deus está me dando. E eu questionei Deus também. Quando o Senhor faz e permite o rei Davi mandar matar em guerra o seu general Uriel. Para quê? Para Davi casar com Betsabá. Porque Davi ficou encantado com Betsabá. Mas Davi já tinha um bando de mulherada. Davi já tinha um bando de mulherada no harém. Falando em harém, eu me lembro dos eunucos. Para vocês que estão nos ouvindo, pega a Bíblia, turma, depois vocês vão ler aí o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 19. Mateus, capítulo 12, versículo 19. Vocês vão ver os 3 tipos de eunucos que Jesus explica. Olha que coisa linda. Bom, mas vamos voltar lá para não perder a sequência. Nós achamos errado. Olha, Davi mandou matar o seu general, seu braço direito, para casar com Betsabá. Que coisa feia. Não, nós criticamos, mas Deus não. Deus usa esse artifício para nascer Salomão. Porque Deus precisava de Salomão. E tinha que nascer dessa forma. Para nós é errado, porque nós somos humanos, mas para a espiritualidade não. E tem tantos fatos na Bíblia, não é? Que muitas vezes, olha, Deus é bravo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Não, isso é o homem que faz. Mas Deus não faz nada errado. Nós é que supomos que é errado, que é uma coisa feia para nós humanos no mundo material. Mas para Deus não. Por isso que é bom, ouvintes, que vocês vão entendendo agora os sagrados textos, a Sagrada Bíblia. É bom que vai entendendo agora todas essas passagens que nós criticamos, mas para Deus não é nada errado. Porque Deus não pensa como nós. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós amanhecemos, anoitecemos, amanhecemos, anoitecemos no mundo material. Nós temos relógio, temos o tempo. Para Deus não existe o tempo, porque o próprio tempo é Deus. E Deus age a hora que Ele quer, conforme Ele quer. E nós é que colocamos defeito. Nós que achamos as coisas erradas. Olha quantas coisas bonitas, não é? Nós fizemos aqui, tá bom? Infelizmente, que pena, né? Nosso programa está chegando ao fim, ouvintes nossos que estiveram conosco hoje. Muito obrigado a todos que estiveram conosco, né? O Marcos Alves, que esteve conosco também. O João Carlos, a Tereza, a Lourdes, pessoal de Moema, de Porto Alegre, Curitiba, Mato Grosso do Sul, de Belo Horizonte também, muito obrigado. Pessoal do bairro de Moema, pessoal de Campinas, Guarulhos,
Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, hein? Nosso programa Discutindo a História, Fique por Dentro, vai ficando por aqui, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato conosco, ouvinte@radiotvolonomia.com.br, o nosso telefone 26380078. Eu, Odair Abujamra, vou ficando por aqui, mas vocês continuem aqui, hein? Na sua Rádio Holonomia, programa Discutindo a História e Fique por Dentro. Muito obrigado a todos, sejam felizes, tenham semanas felizes, cheia de muita luz, muito trabalho e sempre olhando para o vosso interior, porque no interior é que está a palavra de Deus. Abraço a todos, tchau.